3 crenças que podem acabar com a tua produtividade e com os teus resultados diários. Seja bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo a gente vai falar sobre 3 pensamentos, 3 frases que muita gente acredita que são verdades, mas que no final das contas pode prejudicar os teus resultados. O que eu vou trazer aqui nesse vídeo foi insights que eu tive dentro do livro A Única Coisa. Esse é um livro que dentro da minha empresa a gente está estudando ele, a gente aplica o método Kumbuka. O método Kumbuka é uma ferramenta de estudo que a gente utiliza junto com o time. Eu posso explicar essa ferramenta depois, como que é a aplicação num outro vídeo, mas dentro, desse método Kumbuka a gente está estudando o livro A Única Coisa. E eu quis trazer aqui esses insights, quero trazer mais insights sobre esse livro, porque com certeza vai mudar muito o teu jeito de pensar, vai mudar muito o jeito como você trabalha, como você organiza o teu dia a dia, para que você consiga focar naquilo que precisa ser feito, naquilo que realmente vai te trazer resultado no final das contas. E o primeiro pensamento que eu quero trazer aqui, a primeira crença, que é muito abordado lá no livro e que eu vejo muitos dos meus alunos trazerem isso como uma pedra no sapato que realmente atrapalha e que depois de muita conversa a gente vai entender que realmente isso é prejudicial, é acreditar que todas as atividades que a gente coloca no nosso dia importa igualmente. Como assim, Rai? Eu vou te explicar de uma forma mais clara. Todas as atividades que nós temos no nosso dia, elas têm pesos diferentes. Elas são importantes, Elas contribuem para algum resultado, elas são importantes, porém, elas têm pesos diferentes, elas têm importâncias diferentes. E por que eu digo isso? Eu escuto muito dos meus alunos, dos meus mentorados, de que eles têm muitas prioridades. Eles me dizem, Rai, nossa, eu tenho 5 prioridades hoje no dia, eu tenho 5 tarefas muito importantes. E eu pergunto, qual que é a mais importante? E eles me dizem, Rai, não sei, são todas. Todas são importantes, todas eu preciso fazer. E aí que vem o problema. Quando colocamos várias prioridades no dia, essas prioridades, elas acabam disputando o primeiro lugar da tua lista de tarefas que precisam ser feitas. E aí o que acontece? A pessoa não consegue executar da melhor forma possível. Primeiro, ela vai ficar perdida, porque ela não sabe por qual atividade ela começa. E segundo, ela vai perder o foco dela porque acha que não está fazendo aquilo que é importante. Ela começa uma atividade e depois ela pensa, essa atividade que ela não é tão mais importante do que a outra, e vai lá e vai fazer outra atividade. E aí perde foco, perde energia, perde performance e não executa da melhor forma possível. Então, nós precisamos entender que as atividades que temos no dia, elas têm pesos diferentes e nós precisamos olhar para cada atividade que nós colocamos na nossa lista de atividades do dia, qual atividade é a mais importante, e a gente estruturar o nosso dia de uma forma estratégica, de uma forma mais inteligente. Isso é uma coisa que eu trabalho muito com os meus mentorados, muito com os meus alunos do curso A Sua Rotina Produtiva, porque isso vai influenciar nos resultados, vai influenciar na forma como você gerencia o teu tempo e como você vai utilizar o teu tempo a teu favor, para que você chegue no objetivo que você queira chegar. Então entenda que as atividades, elas têm pesos diferentes, elas importam de formas diferentes, elas não deixam de ser importantes, mas elas têm pesos diferentes. Fechado? E a segunda crença que as pessoas acreditam que são positivas e que na verdade elas não são positivas, acreditar que ser multitarefas é uma coisa boa. E o pior ainda é que muitas empresas colocam como requisito ser multitarefa como uma habilidade esperada de um colaborador. Só que no fundo, ser multitarefa faz com que você faça as atividades de uma forma muito medíocre. Porque o que é ser multitarefas? Eu vou trazer um pouquinho do contexto, do que eu estudei, do que eu entendi, de como que veio essa questão de ser multitarefas. O termo multitarefa, ele acabou entrando em cena, sendo mais famoso lá na década de 70 para descrever a produtividade dos computadores, a eficiência dos computadores. Porém,
houve um erro de interpretação ali, porque, na verdade, os computadores, eles tinham a eficiência de fazer as atividades de forma alternada e não de forma simultânea. E aí que vem o perigo, porque a questão da multitarefa, que foi para descrever os computadores, a agilidade dos computadores, a eficiência, veio para os humanos, veio para poder olhar a nossa eficiência nas atividades, nas execuções. Porém, quando foi interpretado que os computadores eles tinham essa eficiência não de forma alternada, mas de execução simultânea, começou a ser esperado que as pessoas tivessem essa mesma performance de execução simultânea de atividades. E olha a problemática que isso trouxe pra gente. Hoje ainda é muito esperado que as pessoas sejam multitarefas, porque elas acreditam que ser multitarefas é você produzir mais, é você conseguir fazer mais dentro de um determinado tempo. Porém, quando você vai executar muitas atividades, você não consegue fazê-las da melhor forma possível. Tem até uma imagem dentro do livro Essencialismo que quando você está focando em várias atividades, a tua energia ela é dissipada para essas várias atividades. O teu foco está em várias atividades, porém você não consegue ter a melhor performance naquilo que você está fazendo. Na verdade, você está fazendo tudo de uma forma medíocre. Você está fazendo de uma forma mediana, você não está entregando todo o teu potencial, você não está fazendo aquela atividade da melhor forma possível, com foco, com determinação, com energia para poder entregar um melhor resultado. Quando você foca numa atividade específica, quando você não olha para as outras atividades e você está focando em uma só, a tua energia ela está naquilo. Ela está focada naquilo e você consegue ter uma melhor performance. Então, ser multitarefas vai fazer com que você execute várias atividades, porém de uma forma medíocre, porém de uma forma mediana. Você vai entregar um resultado mediano, você não vai se destacar, você vai fazer na média. Mas quando você consegue organizar o teu tempo, estruturar suas atividades de uma forma inteligente para você executar uma coisa de cada vez, você vai conseguir ter muito mais produtividade, ter muito mais resultado, ter muito mais eficiência em cada atividade que você está fazendo. Então, ser multitarefas, cuidado, não é uma coisa boa. Isso pode prejudicar o teu resultado. A terceira crença, que é algo que eu bato muito na tecla com os meus alunos, é a questão da força de vontade, que a força de vontade ela não vai estar à sua disposição o tempo inteiro. Não espere que você tenha força de vontade para fazer tudo o que você precisa fazer, para você fazer todos os hábitos, ter todos os comportamentos, fazer todas as atividades possíveis tendo força de vontade. A força de vontade não vai estar disponível o tempo inteiro para você. Tem dia que você não vai acordar com força de vontade, mas você precisa fazer o que você precisa fazer. E uma coisa que eu vou mais a fundo com os meus alunos quando eu falo sobre hábitos, né? Porque quando você tem hábitos saudáveis, por exemplo, ir para academia, você começar a se alimentar direito, quando eu falo sobre isso, não é simplesmente só para ir, mas é porque quando você executa esses hábitos, isso reflete na tua disposição no dia a dia, reflete na execução das suas atividades. Então, quando você levanta, poxa, eu vou começar o dia, vou dar uma corrida, vou suar, vou malhar, vou ativar o meu corpo, poxa, eu vou comer uma comida mais leve para não ficar pesado e eu não ter uma boa performance durante o dia, isso é um compilado de comportamentos, de hábitos que vai refletir em como você vai executar suas atividades. E para executar esses hábitos, por mais que, poxa, você goste deles, não dependa da tua força de vontade. E ainda mais, se você está no início desses hábitos, se você está no início de um novo comportamento, não espere a força de vontade vir, porque nem todos os dias você vai acordar com aquela disposição e vai falar, pronto, vou pra academia, tô animado, e é isso aí. Pode ser que no dia seguinte você não sinta isso. Pode ser que em um dia você sinta. Pode ser que no outro dia, cara, eu tô cansado. E aí você vai esperar a força de vontade para fazer o que você precisa fazer? Não, você tem que ir. Eu sempre falo para os meus alunos, né? Não espere a força de vontade. Conte com o teu
comprometimento. Você precisa estar comprometido com os teus resultados. E para você ser comprometido com os teus resultados, você precisa fazer o que precisa ser feito. E não contar com a força de vontade, porque ela não vai estar ali o tempo inteiro. E uma dica que eu dou, né, principalmente para quem está começando novos hábitos, comece um hábito de cada vez e comece devagar. Não coloque uma meta extrapolada, não comece com muita intensidade, porque você não vai conseguir fazê-lo de uma forma consistente, porque vai exigir muito mais de você. Então eu sempre dou um exemplo, né? Poxa, quer ir para academia? Se você nunca foi para academia e está começando agora, não precise 5 vezes na semana. Vai 1 vez, 2 vezes na semana para você entrar no ritmo. Porque se você coloca uma intensidade muito grande, vai exigir muito mais de você. E você está no começo da tua jornada, você está no teu dia 1. Você está no começo, então pegue um pouco mais leve contigo, vai aos poucos e daí você vai intensificando. Mas o papo de hábitos a gente vai deixar para um outro momento, inclusive tem vídeos aqui no canal falando sobre hábitos, então se você tem um hábito aí que você precisa dar uma forçada nele, dar uma investida melhor, assiste esse vídeo, eu vou deixar aqui no card um vídeo bem interessante para você assistir. Mas era isso que eu queria passar para você, as 3 crenças que muitas pessoas acreditam que são verdadeiras, mas que na verdade podem prejudicar o teu resultado, a tua produtividade, o teu sucesso. É importante você saber as causas que esses pensamentos podem trazer pra gente e a gente conseguir contornar eles para fazer realmente o que precisa ser feito e a gente chegar no resultado que a gente espera. Fechado? Me conta aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo.